PSD. Não, eu acho que, tipo, pelo que eu tenho ouvido, a tua ideologia não se parece com a do PSD, mas votas onde É quiseres, da como é óbvio. liberdade. Sim, muito democrático da tua parte não me dizeres onde é que eu posso e não posso votar, né? Mas pronto. Não, porque imagina, Eh, economicamente, tu achas que te encontras onde? Mais à esquerda ou mais à direita? Esquerdo. Então, Eu sei, Zé. deverias Eu estar sei, no PSD, não faz sentido, estás a ver? O PSD é um eu partido de sei, eu direita. sei, eu sei. I have to review my options. Ainda não me bateu que eu vou ter 18 anos daqui, tipo. Ainda me falta tipo 6 meses. Eu estou na boa ainda. Pá, se Mas economicamente pronto. és de esquerda, também só tens tipo três hipóteses. Tipo o PCP, o Bloco True, de Esquerda ou o PS, né? true, true. Agora à Não estou direita é muito que existe contente. bué da Não cena estou não nova. estou muito contente com o PS. Tenho que ver os outros dois. Tá bem, pronto. Isso é um tema que eu não me quero meter porque eu sou porque estou depois um bocado fora d'água e não. Está a ver? Não quero estar aqui a dizer disparados para depois morrer arrepender, está a ver? Sim, não vamos falar mesmo de política. É isso, é isso, é isso. Não vamos ser muito polémicos ainda, estás a ver? Mas isso é que dá views. Está bem, mas nós queremos tipo ganhar um bocado de experiência antes de começarmos a dar catch nas views, está a ver? Antes de É começarmos melhor, é tipo. melhor. Senão depois ficamos famosos tipo a Maria Leal. What? Wait, como assim? Tipo, tem views, mas é mau, estás a ver? É má Ok, publicidade. ok. Sim, but she do be making money, estás a ver? É. Tipo, teve ali, fez para aí. Que 2 meses de dinheiro. Não sei se fez assim Calhar tanto filho. dinheiro. Não sei se compensou. Pá, vamos chamá-la para o pódio e perguntamos, tá bem? Eu acho que ele já foi ao podcast do Rui Unas uma vez, o Maluco Beleza. Epá, nem sei que podcast é esse. É um Damn. podcast aí do Rui Unas. Já Mas falava bué aqui da o Rui. gente. É tipo, eu acho que é tipo o maior podcast português atualmente. Eu não duvido. Eu não vejo. Eu não estou dentro dos podcasts e não estou dentro, ainda menos dentro dos podcasts portugueses. Estás a entender? Tipo, a minha posição como recém-podcaster, estás a ver? Yeah, mas é Não, mas tipo, o Rui Unas é eu tipo o sou Joe Rogan co-founder, estás a português. ver? Agora. O Joe Rogan português. Isso não é um título que tu queres ter, estás a ver? Pá, pronto. Pá, não O é? pessoal faz como faz, né? Tema. Normalmente é bué fácil arranjar um tema para conversar, já viste? Não Hoje é que achas que no estamos a ser futuro, esquisitos. tipo, ninguém vai ter carros? Isso é tipo uma cena para mim faz bem Define de sentido. futuro. Imagina, tipo, pá, e Não, mas não, daqui a mas pera, 40, pera, 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 pera. 30 anos, Pera, 40 pera, pera. anos. Vamos tirar isto do pacote. Porquê que te faz sentido que no futuro ninguém tenha carros? Pá, porque imagina, cada pessoa ter um carro, ou cada núcleo familiar ter pelo menos um carro, é bué, tipo, para o ambiente não dá. Isso vai acabar se, tipo, não... É insustentável a forma como nós usamos os Sim. carros atualmente. E tipo, no E que futuro, cada vez mais as cidades vão ficar mais crowded e vai ser completamente impossível conduzir, sim. exato. E, e tipo, nós já estamos com Tem, tecnologias tem de que haver carros um, autónomos. tem que haver um substituto. Pois é isso, nós já temos uma tecnologia de carros autónomos bué da boa. Tipo, os carros já conduzem. Ainda não Mas está. Não... continuam a ser carros privados, portanto, continuam a ser carros pessoais. Não, claro, mas o que eu estava a pensar, por exemplo, em Silicon Valley, se não me engano, já existem carros. Isso é muito inovador. Sim, acho que são da Google. Já existem carros que é como tu chamas o Uber, como se estivesse a chamar normalmente, e vem um carro só que sem piloto, é um carro automático. Tu entras, ele leva-te onde tu queres ir e depois baza. E a vantagem disto em relação a um Uber normal elétrico, por exemplo, é que, imagina, ah, Cortas o middleman e o. sim, é muito mais barato porque não tens uma pessoa a conduzir Pá, yeah, e tu podes capitalism estar in its sempre best. tipo, existe uma network de Mas carros. assim, Yeah. então deixa eu ver se eu percebo. Porque o meu mano coisa aqui é que tipo, eu até percebo o sentido das pessoas já não terem carros. Agora, o problema é, isso não elimina o facto de que as pessoas precisam de se movimentar para os sítios. E portanto tem que haver se queres que as pessoas não deixem de ter carros pessoais, tem que haver um substituto. Pois é, Deixa eu mas ver era se isso eu que eu estava a percebi bem. dizer. Não, Passa não, a deixa ser eu ver se eu tipo, percebi bem vou para o qual é que é o teu trabalho. substituto.
passam a ser Ubers. É que para mim isso não substitui, porque toda a gente continua a ter um carro pessoal. Não é. Não, porque tu, imagina, vou para o trabalho. Não, 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 eu disse mal. O carro deixa de ser pessoal, mas continua a haver o mesmo número de carros na estrada. Estás a perceber? Exato, ao mesmo tempo, na mesma altura, mas tem que existir menos carros. Porque imagina, eu fui para o Não. trabalho, chamei um, cheguei lá e depois esse carro basou e foi buscar outra pessoa, estás a ver? Portanto, o mesmo carro dá para muita gente. Claro que, tipo, às 9 da manhã, numa cidade, vais ter sempre as mesmas pessoas no trânsito. Sim, isso é verdade. Mas isso também é um Exato, bocado. eu sinto que isto não corta, estás a ver? Não, Isso corta não corta os bastante. carros. Tipo, primeiro não tens que produzir a quantidade de carros que tens e a produção dos carros, especialmente os carros elétricos por causa das baterias, polui muito. Portanto, logo aí estás a cortar o web. Depois, Sim, estamos a assumir que monetariamente no é muito mais entretanto o barato. pessoal tipo, roubou o capitalismo. Porque, tipo, O quê, o quê? aquilo que eles querem. Estamos a assumir que no entretanto o pessoal derrubou o capitalismo. Aquilo que o pessoal quer é produzir carros e vender carros, não é? Não, ok, mas imagina, se uma empresa criar um serviço destes bacana, uma pessoa está tipo na cidade, não vai tipo só, anda tipo bué pouco de carro, porque vai de transportes públicos e só quando quer ir para um sítio tipo um bocado mais longe, chama um carro, tipo não tem que comprar um carro. Chama um Uber Pois, automático, leva. esse é que é a minha cena. A minha cena é que, lá no fundo, para mim, perfeito seria a optimização dos transportes públicos. Sim, sim, mas isto Porque era uma espécie de esse era transporte o único. público. Mas isso não é uma optimização do transporte público. Tu acabas por cortar o carro pessoal. Portanto, as pessoas deixam de ter um carro. Estás a ver? Uhum. Mas passam a ter. Portanto, mas continuas a ter o mesmo número de carros. Tu dizes que corta alguns carros, mas eu sinto que não vai cortar. Estás a ver? Porque as pessoas acabam por sair todas mais ou menos à mesma hora para ir trabalhar de manhã. Estás a ver? Pá, não é É, bem, não é bem. E é que, por exemplo, pois. não vai cortar muito. E depois, ainda por cima, não podia logo ser público, estás a ver? Mesmo que fosse privado, eu não sei. Eu Ah não não, sinto isso teria que. que ser uma cena privada, em princípio, não é? Pelo Pá, menos em no princípio começo. seria assim. Sim, é muito difícil. Não, acho que não há nenhum Mas, governo neste momento que pudesse sim, só mas eu tipo, acho ok, que. nenhum de vocês tem carro, eu tenho isto. Outra coisa que eu digo é que tipo, eu tenho muita dificuldade em acreditar que isso vai acontecer num futuro tão próximo, porque eu não sei. Principalmente porque mesmo que isso fosse lógico e que fizesse imenso sentido, e neste momento ainda não faz, essa solução ainda não é perfeita. Se calhar se melhorássemos, está a ver? Mas Uhum. essa solução neste momento não me parece perfeita. Mas eu digo-te que, para mim isso faz pouco sentido e eu tenho muita dificuldade em acreditar que isso acontecesse num futuro tão próximo, porque existe, como é que eu ia dizer? Existe uma certa norma social em ter-se um carro. As pessoas gostam de ter carros. Mas eu acho As que na pessoas nossa gostam de idade ter isso já coisas. não. Isso já não há bem na nossa idade. Isso é tipo os nossos pais. Agora tipo já ninguém. Pá, Eu eu acho não que estás quero. a fazer esta, Eu acho que estás não. a fazer essa afirmação e não estás a olhar para as pessoas de quem é que estás a falar. Eu acho que Tu não. achas Aliás, que, por já se exemplo, anda a falar aí, bué, que os millennials não têm a cena de comprar uma casa, comprar um carro. Tipo, não têm tanto essa cena. É só mais tipo, pá, vou viajar e agora estou a fazer aquilo, estás a ver? Não são tão. Parece que o percurso mas, não está tão delineado agora. assim, eu só digo assim, da minha experiência, as pessoas que eu conheço, eu não sinto isso. Mas sim, Pá, eu mas tenho a imagina, eu sensação que já pessoalmente. ouvi isso de algum sítio. Imagina, se eu, Não, se não, eu pudesse por chamar exemplo, um eu Uber sempre que eu pessoalmente, quisesse ir a um lado, eu preferia chamar o Uber. Zé, eu pessoalmente nem sequer tipo, me estou a ver a tirar a carta este ano, ou para os anos que vêm. Pois Enquanto eu que tu também não, por causa começaram do logo a Covid. tirar a carta. Não, não, mas enquanto que vocês começaram logo a fazer o coisa, eu nem sequer me dei ao trabalho para isso. Também vou fazer Yeah. mais tarde, mas eu nem sequer estou a sentir inicialmente essa necessidade. Eu sinto que, a menos que eu me mova para muito longe de casa, inicialmente, bicicleta e transportes públicos seja mais que suficiente, ou então apanhar um Uber que Pá, também yeah, mas tipo, cada vez são imagina, mais eficientes. para ir para a faculdade se calhar não, mas pá, é bacana ter um carro, podes ir onde tu quiseres, é uma certa liberdade. Lá está, se houvessem Sim. Ubers que te levassem ao sítio a um preço razoável, ainda era mais bacana, não tinhas que conduzir. Epá, diminuir o preço dos Ubers, já não sei onde é que não. Os gajos já fazem tão. Não, porque Os não tinha preços dos Ubers condutor. já são tão outrageous, estás a Não, mas ver? porque não tinham condutor, era só os carros. Não estou a dizer tipo exploração. Hum, Não tô- eles já.
Sim, eles já recebem menos do que o que deviam. Mas se pudéssemos Sim. eliminar completamente o trabalho deles. Pá, isto é uma cena que as pessoas Hum, ficam sempre bué. Ah, então estás a. sim, é uma automatização. É uma Mas isto só automatização do pode ser emprego. viável se existir um imposto sobre a automatização. Porque. Não, não, mas Automatização. automação. Mas sim, mas isso cada vez é mais uma realidade. Não Obviamente é, que é mais não é, importante não é e é porque nós não temos atualizado. impostos sobre a automação atualmente e vão. É assim, é natural que a nossa sociedade vá numa direção em que a maior parte das pessoas não trabalha tanto quanto trabalhava antes, porque a maior parte dos postos de trabalho foram eliminados por automação. E para compensar isso, uh, tem que haver alguma compensação do Estado, não é? Porque as empresas privadas que eliminam os postos de trabalho reduzem os custos de produção brutalmente, fazem um lucro muito maior. E essas pessoas perderam os empregos graças a isso. Portanto, um imposto sobre a automação faz todo o sentido, não é? Claro, mas Olha, acho que vou ter que isso ir é uma coisa jantar. que já ias-me cortar bem, bem. Ok, já está a gravar. Não era para ir jantar, não era para ir jantar. Tá bem. Eh, imposto sobre a automatização. O imposto sobre a automatização é, obviamente, e já é uma coisa que já é falada há muito tempo. Tu dizes que ele ainda não. Tu dizes que ele ainda não foi imposto, portanto, ainda não foi executado de todo. Eu não tenho a certeza absoluta disso em todos os países, mas eu sei que já é algo que Ah, já eu é estava a dizer falado. aqui em E é Portugal, não claro sei se um nos outros passo. países. Pois, se calhar é mais por aí. Mas pronto, é, para mim e para toda a gente envolvida é obviamente um passo muito lógico. A partir do momento em que tu substituis todos os teus trabalhadores por máquina, tem que Sim, haver uma nós pessoa agora por a pessoa. seguir a isto, a seguir ao que temos agora é mesmo, exato, é começar a reduzir a carga de trabalho de toda a gente e começar a automatizar tudo, não é? O problema é Hum, quando substituem os Reduzir a postos de carga de trabalho sem trabalho. se. Pois, exato. Porque quando tu substituis um posto de trabalho, imagina, se tu te especializas numa coisa e depois te substitui o teu emprego por uma máquina, tu depois arranjas um emprego aonde? É porque diminuição de tempo de trabalho, mas se tu substituis todos os empregos das Pá, pessoas faz outra por coisa, empregos de imagina, máquinas, recebes. depois fazes qual outra coisa? Eu Fazes acho que é assim, no começo vai ter que haver um processo do género. O teu posto de trabalho foi extinguido por causa da automação, recebes um salário base. E não, depois mas na. isso seria um apoio ao desemprego, não? Sim, sim, sim. Mas depois, Pois, no é mais futuro, por aí. idealmente, quando isso já se tornar sustentável, toda a gente recebe um salário base. Por exemplo, há países nórdicos que já têm isso. Tu não precisas trabalhar, não és obrigado. Tens dinheiro suficiente para ter uma casa e comida todos os meses se não trabalhares. A sério. Sim, nos países nórdicos, na Dinamarca, se Ok, não me eu, engano. eu não, eu não vou duvidar da tua. Eu não estou informado para discordar contigo. Pois, Mas a é. pessoa. Então, tu aqui em Portugal tens montes de imigrantes alemães que vêm para cá só viver sobre o rendimento que recebem. Viver cá é muito mais barato que lá, não é? Portanto, Sim, é verdade. relativamente para eles, o salário mínimo ou o subsídio de desemprego é muito alto em relação ao nosso salário normal, por isso. Sim, é suficiente para ter uma boa vivência. Eu acredito nisso tudo. Não concordo necessariamente com isso, não é? Ou pelo menos na posição em que nós estamos, neste momento, viver à custa do subsídio de desemprego, sem tentar arranjar um trabalho, não, É porque, não naturalmente, parece nós para vamos mim conseguir criar eticamente muito mais correto. riqueza, não é? Com a automação. Sim, mas isso é uma eventualidade. Eu estou a falar neste momento específico. Mas sim, a automatização é algo que vai realmente diminuir o número de trabalho que é preciso ser feito por nós humanos. E também Mas é isso que faz. especializado muito mais no trabalho também. E também é isso que faz muito mais importante toda a gente começar a ter cursos superiores e toda a gente ter uma educação muito mais. Porque são esses cursos que se vão manter. Se vão manter úteis, não é? Porque os postos de trabalho mais simples vão ser todos substituídos, em princípio. Mais simples. Depende. O posto de trabalho mais simples não pode ser nem sempre é o mais simples de substituir. Sim, sim, é verdade, mas
Não, Mas é coisas do difícil género, substituir tipo, tudo o que esse seja empregado num trabalhos restaurante. que envolvam conduzir uma máquina, construção civil, nas fábricas. Construção civil é difícil de substituir. Não, então a construção civil é das coisas que está a ser mais investida atualmente, especialmente pela Boston Dynamics, que é aquela empresa americana que está a fazer aqueles Sim, sim, robôs. eu tenho noção da empresa. Claro que não é uma Mas substituição completa por enquanto, mas com drones que consigam carregar cargas altas, com robôs com braços que consigam ser controlados automaticamente e a ideia de ter um drone a carregar um monte de pilhas, um monte de vigas de aço no ar é algo que não. Pronto, em teoria não parece muito boa ideia, mas Não, acredito não. que se calhar Estou a eles dizer conseguem coisas fazer algo tipo prático. sacos de areia, por exemplo, coisas assim do género. Mas as gruas também podem ser automatizadas, não é? Mas isso não substitui. Portanto, ainda só falaste de carregar coisas, não substitui a mão de obra em si. Não, mas Portanto, deixa de haver alguém para pilotar a grua, deixa de haver alguém para carregar as vigas de aço, mas alguém tem que meter as vigas de aço no sítio e passar uma hora a meter o cimento. então, mas isso pode ser tudo automatizado também. Pensa numa coisa, a automatização e funciona melhor num sistema de fábrica, estás a ver? Sim, sim, sim. Em que a máquina que pesa umas quantas toneladas está num sítio e as cenas vão ter com a máquina. Na construção civil, neste caso, as máquinas teriam que ir ter ao sítio da construção. Mas, Estás a por ver? exemplo, tu já Mover tens as casas máquinas. imprimidas com impressoras 3D. Também é possível novos tipos de construção que envolvam, que se adaptem à automação. Mais uma vez, eu acho que fico um pouco como aquilo que há bocado eu não estou informado o suficiente para discordar contigo. Apesar disso me parecer algo muito difícil de se aplicar em grande escala. Mas, cara, eu é que estou errado. Tu terias sempre que construir. Porque pensa assim, já a grua tu tens que a construir no, na zona de construção. Tens que trazer a grua partida em pedaços e tens que a construir no sítio de. Pá, mas no imagina que site. nós, daqui a 50 anos, parece-me razoável, temos tipo um Android que tem basicamente as mesmas funções que um ser humano. Não tem a mesma inteligência, Temos mas tem as mesmas uns traços capacidades semelhantes. mecânicas. Certo. Isso daqui a 50 anos é super viável, a forma como a tecnologia está a evoluir. Sim, talvez ter androides que constroem casas por nós. I guess, sim. E não só construir Principalmente casas, em. apanham um lixo nas ruas, ah, whatever, pilotam aviões, mas aí os aviões são automáticos, não é? Os Os aviões já são aviões não praticamente precisam automáticos. não precisam de um Android. Sim, os aviões já são basicamente automáticos. Precisam só de uma pessoa que esteja lá a ter a certeza E a aterrar que tudo não e corre mal. levantar voo geralmente é feito manualmente, especialmente em condições Sim, mais adversas. Mas certo. sim, Mas mas isso é tudo coisas que solucionável. com uma tecnologia suficientemente boa pode ser automatizada. É a mesma coisa que conduzir os carros. Portanto, ficam no fundo os empregos de coisas como Fazer a revisão das os máquinas. engenheiros em primeiro lugar, não é? Sim, fazer a revisão das máquinas. Ah, ficam os cientistas para fazer das várias áreas, não é? Para fazer pesquisa. Sim, os Ficam os gestores desenvolvedores. para gerir as Sim, empresas. sim. Ficam. Pois não estou assim a ver. Eu até substituiria os advogados, provavelmente, porque isso é uma coisa difícil. Os cursos de direito, Sim, os advogados é difícil. Sim, toda política, essa né? parte legal é muito difícil de substituir por Mas, por máquina. exemplo, médicos já é uma coisa que seria viável substituir. Porque, Hum, por exemplo, nós já temos sim, algoritmos de inteligência artificial que fazem diagnósticos de forma mais precisa do que os próprios médicos, porque como eles têm acesso a uma base de dados tão grande, nos hospitais todos, que conseguem rapidamente fazer o diagnóstico correto. E depois, máquinas para fazer cirurgia muito mais precisas que a mão humana, também seria uma vantagem.
sim. E tu vês, e quantos anos é que tu vês as questões, vá, vamos pôr entre aspas, éticas das pessoas a atrasarem este género de procedimento? Porque eu acredito que primeiro, e isto vai ser um processo em que vai ser assim, primeiro nós vamos desenvolver a tecnologia para Sim, fazer estas coisas todas. Vamos desenvolver, vamos provar que funciona. Mas antes de se poder aplicar qualquer tipo de coisa, principalmente, estávamos agora a falar ao nível da medicina, ao nível dos médicos, vai haver, eu sinto, pelo menos por aquilo que eu tenho visto até agora, vai haver uma grande resistência por parte das pessoas em substituir estes empregos, vamos chamar-los humanísticos, que é um médico, por máquinas. Ou tu não vês isso? sim, mas eu diria que isto seria sempre gradual, ou seja, no começo és sempre atendido por um médico que te faz o diagnóstico em paralelo com a máquina, para ter certeza que a máquina está a funcionar corretamente. Depois, coisas mais simples Parece-me como desnecessário. ahm, tratamentos de fraturas nos ossos, por exemplo, ah, esse tipo de coisas começa a ser diagnosticado automaticamente pela máquina e depois o procedimento para fazer a cura passa a ser, ainda é humano. Depois começa-se a substituir esse procedimento, depois começa-se a fazer diagnósticos mais complicados, portanto, ou seja, é um processo sempre gradual em que as pessoas vão desaparecendo aos poucos. Os vou desaparecer aos poucos, parece. Mas Parece isto é bastante um utópico, não é? Doomsday Porque Saying. Sim, imagina ires a um até hospital certo que é ponto. 100% automático. Tem lá, claro que tem lá médicos a supervisionar tudo, não é? Pronto, e depois os Sim, médicos trabalham, vão todos fazer ou pesquisa, ou então trabalham com os engenheiros para automatizar as coisas, até deixa de haver necessidade de haver médicos. até deixar de haver necessidade de haver médicos. Sim, faz sentido. Eu gosto da Médicos, maneira como tu referes a este futuro como utópico, porque aquilo que eu sinto mais é que nem toda a gente concorda contigo. mas Mesmo é eu, bastante utópico se nós conseguimos balancear a automatização, lá está, com os apoios sociais. Porque isto é um certo, futuro onde mas ninguém tem que trabalhar a não ser que queira. Ou pode trabalhar, por exemplo, amanhã quero ir estudar artes e vou fazer artes, por exemplo. Depois, daqui a 2 anos, fartei-me desta coisa que estou a fazer, vou ficar sem trabalhar durante 5 anos, só a viajar pelo mundo, por exemplo. Depois, agora apetece-me fazer alguma coisa mais teórica, tiras um curso e és engenheiro e começas a trabalhar na automatização, por exemplo, na automação. tu achas que isso era viável? É assim, se nós conseguíssemos sustentar pelo menos 50% da população sem ela trabalhar, eu acho que isso seria viável. Porque eu acho que as pessoas naturalmente. Claro que há pessoas que não, mas eu acho que a maior parte. Eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que a maior parte das pessoas, mesmo que não seja obrigado, continua a querer trabalhar. Claro que não da mesma forma como trabalhamos agora, que é intensiva e trabalhamos muito, mas de uma forma saudável. Sim, eu concordo com isso. Eu acho que a maior parte das pessoas. Isso é principalmente uma das coisas que eu penso é o facto de que anulas a necessidade de trabalhar ou anulas os trabalhos, portanto, as pessoas deixam de ter por onde trabalhar até certo ponto. Eu não sei se isso. Como é que eu ponho isto? Eu não sei se isso sequer seria saudável a nível psicológico para muita gente. Eu acredito que existe um monte de pessoas que realmente se sentem bem com o facto de que não precisa de trabalhar. Até sinto que se calhar até conheço algumas. Mas para a grande maioria das pessoas que eu conheci, para se não trabalharem, nunca me dão em malucos. Eu incluído. Sim, mas lá está, podem trabalhar na mesma. Não são é Aonde? obrigadas. Está bem? Aonde? O nível de especialidade, por exemplo, aquilo que tu Onde estavas a dizer há quiserem. bocado, Mas por exemplo, têm o aquilo que tu tempo que estavas a quiserem dizer para há se bocado, especializarem. deixa eu falar. Por exemplo, aquilo que tu estavas a dizer há bocado sobre eh, agora vou tirar um curso de artes, mas não deixou de me apetecer tirar o curso de artes, agora vou tirar. Tu achas que isso era viável? Para mim, parece-me impossível. Não consegues ficar, por exemplo, hoje em dia,
obviamente que as coisas vão só complicar mais e mais e mais, e os cursos e cada vez Uhum. mais os engenheiros vão ter que perceber de coisas diferentes. Se calhar Sim, não vão ter que perceber de mais coisas, mas mas de vão ter coisas que perceber de diferentes, coisas sim. diferentes. Vai haver ainda mais especialização. E eu acho que me parece completamente impossível a uma pessoa que não se devota a uma área específica, ser de qualquer uso, num futuro tão complexo. Mas eu acho que tu podes, imagina, tu não tendo que trabalhar a vida toda, podes gastar o tempo que precisares para te especializares numa área, portanto tens tempo para fazer isso. Tens tempo para te Mas, especializares em várias áreas. mas então, e a área, então como é que eu depois? A fase da vida, nós temos, tu concordas comigo, né? Não, sei, não há nada que se concordar. É cientificamente provado que a fase da vida onde é mais viável para uma pessoa aprender coisas é a fase da infância Sim, e sim, depois tipo claro. a entrada para. Portanto, lá porque tu não tens que ir para a universidade quando fazes 18 anos e quando acabas o secundário, não significa que tu se calhar não devas ir para a universidade, porque existe muita gente que já adulta tenta fazer a universidade e se alguma vez conheces alguma delas, garanto-te que é muito mais difícil de fazer a universidade ou qualquer tipo de curso superior sendo já adulto, porque Claro, porque temos menos capacidade de apreensão. Mas, sim, por um lado, essa dificuldade também vem um bocado de essas pessoas têm outras responsabilidades que nesta sociedade não teriam, não é? hum, mas então, eu não sei, eu sinto que quando tu não tens responsabilidades, quando tu não tens que trabalhar, quando tu não tens que não estás um pouco a perder o controle daquilo, deixas de intervir, deixas de ser só uma pessoa que existe na sociedade. Não perdes um pouco o controle para tudo aquilo que está a acontecer. Como assim perdes o controle? Porque pensa assim, obviamente que nós continuaríamos a votar e continuaríamos a fazer essas coisas todas, hum, e portanto essas contribuições todas para a nossa sociedade. Mas eu sinto que a maior contribuição que uma pessoa faz para com a sua, sociedade, para além de votar, é também de trabalhar, de trabalhar, influenciar a economia, Claro, gerar, mas isso, mas emprego. isso, mas isso também aconteceria. Nada impede que isso aconteça. Isso impede? Claro que impede. Deixa de haver trabalho. Não toda a gente Não, consegue não deixa de haver sobreviver. trabalho. Deixa de haver trabalho. Claro que, Deixa de Zé, haver claro que um. deixa de haver trabalho. Deixam de haver Deixa de haver setores, um mas tu monte. podes trabalhar na mesma. Sim, estes mundos específicos, mas se toda a gente fosse trabalhar nestes mundos específicos, então só os melhores é que trabalham nestes mundos específicos. Não necessariamente, porque tu podes ter muita gente a fazer a mesma coisa. Mas porquê é que havias de ter muita gente a fazer a mesma coisa num futuro só de eficiência? Só tens aqueles que são os melhores a fazê-lo. Zé, mas Nem à sequer entras para a medida que. universidade. À medida que os postos de trabalho antigos são extinguidos, vão aparecer novos postos de trabalho. Isso sempre aconteceu. Mas são novos, eu acredito que vão ser menos e que vão ser mais específicos. Eu acho que não, porque, por exemplo, Zé, quando houve a Revolução Industrial em Inglaterra, por exemplo, Zé, esse é que é o problema. Estás a comparar a Revolução Industrial, fazer umas máquinas a carvão e a vapor, com substituir todos os médicos num hospital por um algoritmo. claro, mas é a mesma coisa, só com uma escala diferente. Na Revolução Industrial, a maior parte dos trabalhos foram todos destruídos. Mas naturalmente apareceram novos trabalhos. Abriram-se trabalhos de coisas que as pessoas não faziam antes. Passaram a haver gestores, passou a fazer-se marketing, passou a trabalhar-se. As pessoas passaram a focarem-se a serem engenheiros, passaram a focarem-se a fazer. ahm, vender coisas, irem para. Economia? Sim, esse tipo de empregos que não havia na altura, porque a maior Sim. parte das pessoas. Não precisas de continuar a listar todos os empregos que apareceram. Essa parte eu percebo, mas então tu acreditas que ao automatizarmos tudo, passam a haver, continuamos a gerar emprego suficiente para toda a gente? Sim, eu acho que sim. Porque tu Eu acho que consegues não. sempre arranjar uma coisa para. Há sempre algo que tu podes melhorar na sociedade, ou seja, Mas vão sempre haver aí é empregos. que nós,
Sim, pronto, ok. Mas eu sinto que aí é que nós entramos um bocado, tipo, naquela época da União Soviética, onde se inventava empregos para toda a gente ter emprego. Esforçar-te por tu hoje em dia, tu não precisas de tentar encontrar um emprego. Não, há empregos. E há coisas para fazer, as pessoas precisam. Se tu eliminas a necessidade de um monte de. Como é que eu ia te pôr? De um monte de setores de trabalho, se tu eliminas essa necessidade, passa só a existir quase um, que é o controle das máquinas. Se as máquinas fazem tudo, portanto passa só a existir um setor de trabalho, quase, Pá, que é mas não o é das máquinas. bem só Pronto, o controle das obviamente que não máquinas, eliminas. porque a parte criativa vai sempre existir. Ou pelo menos nesta nova fase, a parte criativa continua a existir. Em que sentido a parte criativa? A Porque tu música? precisas de Hum, arquitetos, precisas de engenheiros, não precisas de arquitetos. precisas de pessoas para Não fazerem precisas de filmes, arquitetos. precisas de atores, precisas de. A parte criativa continua toda a existir. Precisas de pessoas para escrever livros, precisas. Claro, precisas de Mas não arquitetos. podemos. Não, não precisas de arquitetos. Arquiteto, por acaso foi uma coisa que eu tive a pensar um bocado. Não precisas de arquitetos. Não, porque uma máquina pode desenhar um edifício, claro, mas não pode desenhar a parte artística do edifício. Pelo menos por enquanto Pode, ainda não. pode. Não. O teu problema é que arquitetura não é tanto. Isso é uma coisa que as pessoas perdem um pouco. A arquitetura não é tanto assim acerca da arte da arquitetura. Não, Os, claro, os não é arquitetos apreciam agora, muito mais. mas quando a parte prática for toda automatizada, os arquitetos podem focar-se em fazerem peças de arte. Os arquitetos não querem fazer peças de arte. Os arquitetos, no geral, odeiam peças de arte. Porque são difíceis de fazer, porque são difíceis de. Porque é difícil para o engenheiro, é difícil de materiais, é um Pá, então são desperdício. mau Os arquitetos, engenheiros porque. normalmente preferem. Não, não. Isso é uma. E por acaso isso é uma misconception que muita gente tem. Os arquitetos não são artistas. Os arquitetos gostam de fazer cenas eficientes. Eles gostam de entrar num sítio e ver um monte de eficiência. Eles acham que isso é que é a arte na arquitetura. É a eficiência dos materiais, da construção. Os arquitetos entram em edifícios tipo a Sagrada Família e não curtem daquilo, porque como é que eu ia te pôr? É um desperdício de materiais, é uma complicação muito grande para se construir, é uma complicação para o engenheiro civil, é uma complicação para o gestor de materiais. Portanto, normalmente a arte na arquitetura está mais a ver com a arte na matemática, estás a ver? Hum, não sei se é E bem eu assim. sinto. Está bem, pronto, então vamos ter que concordar em discordar. Pá, Mas eu sinto que nesse sentido ok, uma mas máquina então esses consegue fazer arquitetos também tão pouco. desaparecem e passam a existir só os que se focam na estética. Mas ao focar na estética estás a gastar muito mais materiais, e fica muito mais difícil de construir, passa a precisar de muito mais Pá, tempo claro, para construir, tens mas que nessa gerar sociedade muito nós temos mais. dinheiro. A nossa sociedade não vive para Está ser bem, tu tens. prática. Zé, tu tens dinheiro, então mas e os materiais? É, mas se é para viver assim, para isso mais vale suicidar-nos todos. É mais economicamente rentável se fizermos isso como sociedade. A nossa sociedade não O evolui meu para problema, ser prática. o meu problema não é. Tá bem, pronto. Não, a tua vive para ser prática. Substitui todos os empregos por máquinas e ninguém precisa trabalhar. Prático. Não, mas isto não é uma questão. Mas não é substituir os empregos para ser prático. Pois. Não é? É. É para ser prático. Mas não é bem para ser. Pois. Mas não é para ser prático. Mas prático. Mas é para as pessoas poderem perseguir o ramo artístico. Mas então e as pessoas que não querem perseguir o ramo artístico? Então essas vão Nem para a toda a gente quer engenharia. perseguir o ramo artístico. Vão para a engenharia. Vão. Então tu dizes, ou persegues o ramo artístico ou vais para a engenharia. Sim. Ou para. Sim. Para marketing. Isso é um bocado artístico também. Pois. Até que nós desenvolvamos que as máquinas passem a conseguir fazer o lado artístico e aí passas a só ter a gestão das máquinas. Não, mas depois nós eventualmente desenvolvemos uma máquina que faça a gestão das máquinas e tu passas a não ter opções. Pá, mas isso é assim tão mau? É que tu podes trabalhar na mesma. Tu podes montar uma Em quê? clínica a fingir e fingir que és médico, estás a ver? Sim. E tu queres fingir que és médico? Tu achas que algum médico quer fingir que é médico?
Ele não quer fingir que é médico. Tu achas que isso é uma solução é Mas algo imagina, que ele nós só quer queremos? ser médico porque existe essa necessidade. Se essa necessidade desaparecer, as É pessoas deixam de isso, querer ser médicas. é aí que eu não concordo. As pessoas continuam a querer trabalhar, mas Zé, fingir que estás a trabalhar as não é o pessoas mesmo que trabalhar. atualmente querem trabalhar na construção civil, por exemplo. Depende. O engenheiro civil quer. Não, tudo bem, o engenheiro civil, mas os trabalhadores querem trabalhar na construção civil. Um apanhador de lixo quer apanhar de lixo. Uma pessoa que trabalha à frente de uma máquina registradora no supermercado quer trabalhar na máquina registradora. Eu acho que Pois a é. maior parte das pessoas fazem Mas os tu seus não estás mas empregos. tu não estás a remover esses. Tu estás a remover esses, os Não, esses médicos, primeiro, os depois os outros. depois os outros. Estás a ver? Exatamente, essa é que é o coisa. Depois os outros, depois os outros, depois e eventualmente ninguém trabalha. Mas Temos imagina, máquinas. eu acho que os gostos. Máquinas que revêem máquinas, que revêem máquinas para nós estarmos de coisa. Nós estamos Ou a qual é que é o chilar e sen sermos felizes. mas esse é que é o meu coisa, vamos ser felizes? Eu vou. Vais. Pergunta genuína, vais? Mas imagina, se tu podes eliminar, por exemplo, as mortes por cirurgias que correm mal e não fazes só para as pessoas terem trabalhos, isso não é imoral? Se tu podes Bem, as máquinas eliminar também têm os as trabalhadores da máquinas construção também, civil e não eliminas só para as pessoas se divertirem a construir casas e depois morrem pessoas porque existem problemas na construção, por exemplo, isso não é moral. Se tens uma forma mais eficiente de resolver um problema, é natural que nós a escolhamos. Não é um bocado isso? pá, sim, isso é um bom argumento aí. Pá, as pessoas que persigam as artes, por amor de Deus, toda a gente tem capacidade artística para fazer alguma coisa. Se não são bons a visualizar, podem ir para música. Se não são bons, não têm um bom ouvido, podem ir para desenho. Se não têm um coisa para isso, vão para fazer modelos 3D. Se não conseguem fazer modelos 3D, tem tantas coisas que se pode fazer que é um absurdo estar a dizer que só por eliminarmos os trabalhos que são essenciais. Mas percebes que deixa de ser uma vocação para passar a ser um hobby. Claro, mas um hobby é muito mais saudável do que uma. Mas é? Um Essa é hobby que é é a minha basicamente pergunta. um trabalho só que saudável. E as pessoas que estão melhor a trabalhar são as que consideram o seu trabalho um hobby. Acho eu. É essa parte que eu não tenho a certeza. É nisso que eu não. Eu acho que o fator cano da Porque pistola apontada à eu cabeça e sinto se não que trabalhares morres não ajuda ninguém a ser feliz. Portanto, eu acho que não faz sentido. Não faz sentido trabalhar ser uma obrigação. Se, claro, puder ser. Puder ser opcional, não é? bem, nós estamos ambos numa posição em que nenhum nem outro teve um único trabalho Sim. para sobreviver ou para se divertir. Portanto, nós também Mas, por não. exemplo, as pessoas que eu conheço que trabalham, se eu lhes perguntar, olha, podes continuar a fazer o que fazes, mas como um hobby e não tens de trabalhar tanto como trabalhas agora. Eu acho que todas aceitavam essa proposta. Continuas a receber o mesmo dinheiro, tens que trabalhar menos e E, só trabalhas quando te apetece. Mas toda a pois, gente aceitava e isso. aí, se calhar eu é que estou numa posição de pessoas que são um bocado malucas da cabeça, mas eu não tenho a certeza que todas as pessoas que eu conheço que trabalham iam tomar essa oferta, iam aceitar essa oferta. Ah, elas preferiam continuar a trabalhar por serem obrigadas. Não aceitavam poderem trabalhar quando quiserem. É que imagina, as Existe duas um situações certo. são iguais. A diferença é que numa tu podes escolher e na outra não. Basicamente o que tu estás a dizer é que as pessoas não querem ter liberdade. Não é isso que eu estou a dizer. Aquilo que eu estou a dizer é que um hobby e um trabalho não são a mesma coisa. E existe um certo fulfillment em cumprir o teu dever. E Sure, quando tu mas o eliminas o dever dever, tu mas, eliminas o fulfillment mas é que as pessoas em quando cumprir vão o trabalhar dever. não estão a cumprir deveres, já. Estão a trabalhar porque precisam. Não necessariamente. Eu acredito que muita gente sim. Muita gente, tipo, 99% das pessoas que trabalham é por causa disso. O que é que tu queres que eu te diga? Nada. Estás correto lá no fundo, mas essa parte eu já sei, né?
Para os 1% que querem continuar a ser obrigados, pá, olha, que peçam um robô para os matarem se eles não trabalharem, sei lá. Não sei. O teu futuro utópico é um futuro utópico, por Pá, mas definição. olha, outro futuro utópico que resolve isto é o da realidade virtual. Porque aí cada pessoa Eh, pode viver no seu ok. micro-universo. Na sua bolha. Sim, mas Onde... fica um bocado aquela ideia de que tu disseste há bocado de abrir a clínica a fingir e fingir que ser médico. Não é a mesma coisa. Ou pelo menos eu sinto que para mim não ia ser a mesma coisa. Sim, aqui não é a mesma coisa. Aqui tu és Deus. Bem, tu podes definir o mundo para não seres Deus. Mas é Sure, como eu disse sure, há mas tens bocado. sempre a possibilidade de deixar de ser. Claro, claro que podes. Tu podes criar uma simulação idêntica a este mundo e mudar só alguns parâmetros. Mas achas que ser Quer ser Deus ia mais ser alto? Puma, diferente? sou mais alto, estás a ver? Mas e tu achas que tirar essas dificuldades tipo. É porque é aí que eu não concordo contigo no alcançar a felicidade. Eu não acredito que eliminar os nossos problemas eliminar os meus problemas me ia trazer felicidade. Mas é que tu com isto não estás a eliminar os teus problemas, porque o ser humano arranja sempre problemas novos. Tu estás só a criar uma situação nova, com menos sofrimento. Como é que tu medes o sofrimento se o ser humano cria problemas novos? Não, claro, Acaba mas por imagina, morrer à fome em África não é a mesma coisa que. Ah, estou aborrecido e não tenho nada para fazer no meu mundo infinito onde eu sou Deus, estás a ver? se o gajo se matar, chegam à mesma conclusão. Como é Sim, que é tu medes o verdade. sofrimento? É porque Mas é ao aí menos que o que eu se coisa. matou fez essa escolha. O outro só morreu. Tu acreditas que não existem escolhas? Eu acredito que não existem escolhas. Não, não existem escolhas, mas a sensação aparente de fazeres uma escolha existe. E por Sim, isso. mas eu acredito que o sofrimento existe dentro da nossa cabeça, portanto. Não, o sofrimento, Não são claro, os, é não são os completamente. fatores, não são os fatores exteriores que medem o sofrimento. Compreendes aquilo que eu estou a dizer, certo? Não, claro, claro, claro. Mas. Portanto, Mas isso não é concordas cem comigo? por cento. Mas se tu viveres num ambiente mais propício, um ser humano que vive num ambiente mais propício ao sofrimento provavelmente sofre mais do que um ser humano que não. Porque é assim, claro que o sofrimento é abstrato e é de cada um. Mas, Sim, é subjetivo. mas dizer que a subjetividade chega ao ponto de que uma criança que nasceu num país desenvolvido e teve oportunidades e tem um trabalho e uma família só sofreu mesmo relativamente a uma criança que nasceu em África sem comida. Não Mas sei e se como é que é. tu concordas que a maioria dos países agora, tirando obviamente as Áfricas e esses países de terceiro mundo, são muito melhores do que eram antigamente, em termos do ambiente que tu estavas a descrever, certo? Sim, 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 sim. Eu acho que as Então como pessoas é que, sofrem então menos como é que agora. explicas a subida na percentagem de suicídio? Porque o suicídio Principalmente em não relação está. às O crianças. suicídio não é diretamente proporcional ao sofrimento. Porque o suicídio tem a ver com a tua saúde mental. E o sofrimento não é o Então, único fator que e a tua afeta. saúde mental a tua saúde mental não é só por si sofrimento? Não é Hum, sofrimento que leva as pessoas a. Não necessariamente. Eu acho que o sofrimento não é o único fator que afeta. Porque. Eu acho é que. Nos países desenvolvidos existe uma taxa de sofrimento maior porque nós vivemos a nossa vida toda numa bolha e quando alguma coisa nos corre mal, o contraste é muito mais drástico do que para uma pessoa que sempre viveu num ambiente com mais sofrimento. Eu não sei se é muito por aí. Eu acredito que como eu disse há bocado, é como eu pus há bocado. O sofrimento existe dentro da nossa cabeça. E obviamente que eu não estou a comparar as struggles do meu dia a dia cotidiano num país de primeiro mundo com aquilo que é viver num país de terceiro mundo, como por exemplo a África, que não é um país, não é um continente, não sei o que é que estou a dizer. Mas aquilo que para mim é uma diferença muito grande é aquilo que nós dissemos há bocado. O sofrimento é subjetivo, tu não consegues medir. Não tem a ver com o facto de que
uma coisa correu mal e agora como as coisas nunca nos correm mal, é um contraste muito maior. Eu não acredito que seja por aí. É Eu assim, acredito que o sofrimento é diferente, mas não é mais pequeno, é não, diferente. não, mas ok, mas relativamente a cada indivíduo existe maior e menor sofrimento ou não? É relativo a cada pessoa, mas para ti há coisas que te causam mais sofrimento que outras. Sim, claro. Sim, isso faz sentido. Agora, como é que tu relacionas isso com os outros? É porque imagina, lá está, isso é o contraste. Se o teu valor de sofrimento mínimo for maior em relação a outra pessoa, não faz diferença. Mas quando existem picos de sofrimento ou picos de felicidade, isso é diferente para cada pessoa. Ou, Mas aliás, essa compreendes que por esse diferença entre os argumento, picos, ó Zé, compreendes que por esse argumento a taxa de suicídio não aumentava, ficava na mesma. não, lá está. Porque Porque, balanceava. não, Não, mas porque, eles sofrem mais, sofrem de uma maneira diferente. não, mas não tem tanto contraste, porque sempre sofreram. Se tu trouxeres Então, uma mas pessoa. aquilo que eu te estou a dizer é que nós também sempre sofremos é de uma maneira diferente. Mas lá está, mas os contrastes, mas sofremos. Hum, pois, pois, porque o mínimo seria relativo. Mas, É isso. mas não é bem porque para uma pessoa que vive muito mal, o seu mínimo está tão baixo que é muito difícil ir mais abaixo que isso. Enquanto para uma pessoa que vive bem, ir muito abaixo é mais fácil, porque está mais acima naturalmente. Então é mais fácil ir mais abaixo. E isso do suicídio tem tantas nuances que não é só isto, porque o suicídio também tem a ver com problemas de saúde mental que podem ser causados pelas cidades, problemas genéticos até. Os países mais do norte podem ter uma genética mais propícia a isso. Ah, Bem, genético, sim, pronto. Pode ser, é um argumento. genético ou cultural, pode ser cultural também, pode evoluir com a cultura e não com a natureza humana. É difícil. Eu sei que o país mais feliz pelas medições É a que Finlândia. fizeram. Não, acho que é a Dinamarca. É o país mais feliz Não, do é a mundo. Finlândia. Tenho quase certeza que é a Finlândia. É ali ao lado. É ali ao lado, Mas eu mas eu, tenho eu quase acho a que é a certeza que é a Dinamarca. Eu tenho Finlândia. quase certeza que é a Dinamarca. Epá, puto, estás de frente para um computador a pesquisar aí no Google. Pá, é Não precisamos verdade. de ficar. Eu sei, e pesquisar quais é que País são as mais leis feliz do. de automatização em cada país é difícil, mas o país mais feliz do mundo é só escrever no Google. País mais feliz do mundo. Qual é o país mais feliz do mundo? A Finlândia, diz o estudo proporcionado pela ONU. É a Finlândia. Mas eu juro que ontem vi um Bullshit. documentário que dizia que era a Dinamarca. Os países mais felizes em 2021. Isto aqui é no. Mundial do Estudo 104 da Universidade de Grécia. Epá, estes artigos que nunca dizem as cenas logo quando tu queres é bué da chato. Vês uma fonte de sofrimento que não podes comparar com morrer de fome em África. Pá, e pronto, já estou noutro site que não tem nada a ver com o que eu estava antes. Cliquei no link e continuo sem saber o que eu quero saber. Que irritante. Por acaso até sabes, é a Finlândia. Não, mas isso. Felizes do mundo. 2021. 2021. Os 20 países mais felizes do mundo. Forbes Brasil. Oh, pronto. Pronto. Ok. Não, não, é interessante. É uma posição interessante. Olha, em 2021, pelo quarto ano consecutivo, a Finlândia ficou no topo do ranking, seguida pela Islândia, Dinamarca, Suíça e Holanda. Portanto, é a Finlândia, Desde que é. foi o quarto ano seguido. Porque eu tinha essa noção de que a Finlândia já estava tipo na lida há bué da tempo. Pá, acho que fui enganado por um dinamarquês. Outro dia num Não documentário. duvido, não duvido. O gajo Mas estava a para lá a diferença não deve dizer ser muito grande, que sabes? eles eram felizes por A causa, diferença não deve tipo... ser muito grande. Acho que fui enganado pelo Bernie Sanders.
Agora que estou a Bernie pensar Sanders. nisso. Não devido. Não Uau! devido. Fui enganado O pelo Bernie Bernie Sanders Sanders. diz umas cenas. Pá, tenho quase certeza que o Bernie Sanders disse que a Dinamarca era o país mais feliz do mundo. Pá, não está Sim, mas o muito Bernie longe, estás a Sanders. ver? É dos países mais felizes do Ok. mundo. Mas o Bernie Sanders está convencido que a Dinamarca é um sistema económico tipo de esquerda. E é, a Dinamarca é bastante de esquerda. Não deixa de ser um sistema económico de direita. Não, a Dinamarca é de esquerda, eles são socialistas. Não são, não é? Google. Dinamarca, governo. Quer dizer, quase certeza que não. Ah, Eu tenho quase a certeza que não há um único país na Europa que seja socialista. pá, o nosso Tem é. Quer tendências dizer, o mais de PS esquerda. não é bem socialista, mas olha que eles, Mas não se não deixa de são ser um socialistas, são sistema de muito de direita. esquerda. Está bem, mas não deixa de ser um sistema de direita. Não funciona como um sistema socialista. Por norma. Olha, já. Partidos. Partido Social Democrata, que é o nosso PS, que é o nosso Partido Socialista, que é de esquerda. Porque Sim, o PSD socialista de esquerda. Internacional. O PSD Internacional equivale ao nosso PS. Sim. A social-democracia. O nosso PSD está mal denominado, porque o PSD autodenomina-se sociais-democratas, mas eles não têm ideologias sociais-democratas. Eles estão no ramo dos partidos populares na Europa. São mesmo Well, eles que random saltam e facts about titulam. politics with Z. Mas olha lá, governo dinamarquês 2001, 2019. Met Olha, esta aqui acho que é a primeira-ministra. Pá, mas não é bem que eu vi que era um primeiro-ministro. Ah, se calhar era este. Minoria Não, formada a partir das Zé. eleições legislativas de Dinamarca em Mas achas que ela, 2019. por ser uma mulher, não pode ser primeira-ministra, Zé? Não estou a perceber Não, eu acho é que tinha essa. visto que era um primeiro-ministro. Da mesma forma como achas que tinhas visto que a Dinamarca era o país mais feliz É do mundo, composto não é? exclusivamente pelo Partido Social Democrata, com o apoio da esquerda radical, do Partido Popular Socialista e da Aliança e da Aliança Vermelha e Verde. Portanto, isto que eles têm é basicamente a geringonça. Porque tem o Partido Social Democrata, que equivale ao nosso PS, depois têm um Partido Popular Socialista, que eu acredito que deva equivaler ao nosso PCP, e depois tem um partido de esquerda radical que deve equivaler ao nosso bloco de esquerda, talvez. Pá, mas posso estar a dizer, não faço ideia, não é? Tipo, estou a inventar, no fundo. Sim, estás a especular um Pá, pouco, mas isto mas é sim. mas eu acho que é uma especulação razoável. Portanto, basicamente, eles têm uma geringonça como nós, é isso. Pronto. Mas Eu. Mas lá Diz está, isto. mas eles têm este Partido Social Democrata desde. Estou aqui a ver na Wikipédia. Ah, não, olha. Entre 2015. Portanto, desde 2001 até. Ah, não. Espera aí. Partido Liberal, Partido Liberal. Partido Liberal, sempre com o Partido Popular Conservador. E depois, a partir de 2011, eles passaram sempre a ter a geringonça. Bem, Bom. isto é mesmo semelhante ao nosso histórico, por acaso. Isto está muito estranho. Está bem parecido, por acaso. Epá, pois é. Porque. Nós não nos podemos esquecer do país em que nós vivemos. Nós falamos muitas vezes mal, mas nós vivemos num bom país, à parte pronto, das coisas que nós também herdámos da tirania de Salazar. Nós fizemos muitos progressos e estamos muito melhor. Pá, temos um texto português para E, escrever sobre isso, não é? Que é esse é mesmo verdade, utópico. é verdade, é verdade. Mas eu não sei os específicos. Eu consigo dizer um monte de coisas boas sobre Portugal, mas os específicos que melhoraram especificamente, eu não sei. Não, Mas eu mas eu ainda melhorou. vou, ainda Tipo, vou reler. nós na altura de Ainda vou reler Salazar, a e maior ler. parte das pessoas tipo, viviam Eh, em vilas no campo. Enquanto que a maior parte dos Está países bem, da Zé, Europa mas já estavam todos normais. José, não é isso que eu quero dizer. Eu percebo perfeitamente isso e eu tenho essa noção. Eu não sinto é que pelo aquilo que eu li dos parâmetros do texto que a professora nos está a pedir, eu acho que não era nada disso que ela estava a pedir. Mas, pronto, isto não é um tema para o podcast. Então, vai Pois daqui não, a pois bocado. não. Pá, mas olha, Dinamarca está aí com um Partido Social Democrata, que é John Locke, não é?
Pá, acho que isso é meio John Locke. Social-democracia, vou procurar. Acho que isso era uma afirmação que eu Bem, não e o faria. podcast tornou-se no Procure na Wikipedia, né, basicamente. Então, Eu mas, vou. eu acho que como uma pessoa de ciências exatas, eu respeito o facto das pessoas não fazerem afirmações quando não estão devidamente informadas. E é exatamente isso que estamos a fazer. Pá, já. Olha, aqui na Wikipédia diz que o partido. Eu estou traduzido em inglês, porque isto está em inglês. O Partido a Social-Democracia é, na política, Social and Economic Philosophy within Socialism. Ou seja, é um ramo do socialismo mais moderado. Uau, sou quase perfeito. Já, mas a social-democracia é socialista, é socialismo. É o que está aqui a dizer. Portanto, a conclusão a que tu queres chegar é que eu estava enganado. Porquê? Não tenho a certeza de estar. Porque eu afirmei que a Dinamarca não era socialista. Não Pá, era isso que then estavas again, a tu tentar achas que o provar. PSD é um partido meio de direita, portanto, Não foi nada disso que eu disse. Foi nada disso que meio de epá, esquerda. não. Foi nada disso que eu disse. É assim, Não, mas aquilo, eu vou Zé, admitir a minha os parte. países bacanos não são de direita. Tipo, isso geralmente não acontece. Não, ó Zé, essa noção já eu tenho, quer dizer, mas Pois. essa noção já eu tenho, Isso mas que eu disse é. agora foi bué da polémico, by the way. Então, mas isso é aquilo que nós fazemos aqui, perseguir as polémicas, então. Ya, ya. A seguir Aqui. vais a dizer porque é que É Deus o não comment, existe. comment in the. E porque é Estás que a ver? aborto é bacana. Porque é Experimenta bacana. aborto, pelo menos uma vez na Não é vida. bacana. Ei. Eu sou pro aborto, mas o aborto não é bacana, ok? Pois, exato. E muitas vezes as pessoas que. Eu agora Esse é um assunto. nunca digo que sou pró-aborto. Eu digo sempre que sou a favor da despenalização do aborto. Porque aí não existe a Sim, cena tipo, eu mas não acho que o aborto isso é é que bacana, na como é óbvio, verdade. ninguém acha, estás a ver? Ninguém acha que o aborto é bacana. Quer dizer, se calhar até Epá, há, ó mas Zé, não somos ninguém nós. acha. Não te lembras da polémica com os atletas, os atletas femininos, Pá, mas isso era meio na União engravidavam e Soviética, tipo há abordavam. 20 anos atrás, há 40 anos atrás, portanto isso não conta. Pronto, ok. Acho que Vou já andar ninguém contra faz isso. isso. Pá, mas Sim, isso é imagina, outro. não estava a cometer nenhum ato imoral, na minha opinião. É só que, tipo, completamente desnecessário, né? Pois. Sim. Porque abortar é a mesma coisa que arrancar uma planta do chão. Pá, se acreditares na ciência, como é óbvio, né? Vá, não chateiem. Se acreditaste assim. Não chateiem, pessoal, ok? Se acharem que não, whatever. Vamos estudar, estudar. Se acharem que não, vocês deviam, tipo, não deviam estar aqui, deviam estar no podcast dos terraplanistas, ok? Tipo, Ou o Ben Shapiro, vão para o Ben Shapiro. Tipo, Ben Shapiro tem bué de conteúdo no YouTube de Borla, portanto. aí o que no outro dia estava a falar com um gajo que me estava a dizer assim, é o Ben Shapiro, aquele de esquerda da América, tá, tipo, não. Calma, de Não. esquerda da América. E eu estava tipo, no, that's not it. Mas isso, não, mas sabes o que é? Isso são aquelas pessoas que ainda That's estão not it. crazy, têm a nossa idade e ainda não sabem qual é a diferença entre esquerda e direita. Porque isso existe, essas pessoas existem. Eu sinto que estivemos a falar com o Pinheiro no outro dia e ele estava um bocado por aí. Pá, se é por Mas. isso que a democracia nunca vai funcionar, talvez. Não, mas isso é fácil de resolver, só temos que passar a informar as pessoas. Não, Agora. claro, claro, claro. Lá porque. Bem, fácil não é a palavra certa. É simples. Porque fácil não é. Fácil não é. Mas estamos a caminhar para lá, portanto, cada vez as pessoas estão mais informadas. Sim, eu tenho 17 anos e sinto que estou mais informado do que. Pá, e Não 99% da creio. população portuguesa, já. Mas não é difícil. Eu vou tomar uma decisão muito humilde e não vou 80, comentar. Não vou comentar. 80, 70%, 75%. Vá, 84%. Fica Tu 84%. disseste eu pensei, estás a ver? Porque, não, mas é que tipo, há professores. Pá, mas há professores que politicamente, não é? Sim, Zé. É um tópico frágil. Um tópico sensível. Mas dá para ser condescendente, eu curto. Tu curtes de ser condescendente, sim. Pá. hum,
Já é isso, falámos de utopias, distopias, falámos da Eu por acaso Dinamarca. gostava de ouvir outros, nesse sentido da utopia. Eu gostava de saber, Pá, outras opiniões para além das nossas 2, por acaso. há aquela crazy que eu acho muito mais bacana que é da realidade virtual. Tipo, imagina, escolhe uma, estás a ver? Tens tipo essa que é dos robôs, que é tudo prático e tipo, exploramos o universo, estás a ver? E expandimos-nos. Tens outra que é tipo para o interior, que é toda a gente começa a entrar em mundos de realidade virtual e ninguém tipo se expande tipo Sim, no por acaso é universo. interessante porque elas não podem, quer dizer, não podem coexistir até certo ponto. Podem coexistir. Podem, mas é tipo um Mas bocado eu sinto tipo. que a partir do momento em que tu entras na realidade virtual muito, muito a sério, deixa de haver progresso da maneira como havia antes, não é? Não Não, há necessariamente, progressos porque todos os sentidos, não é? sabes porquê? Porque nós, tecnicamente, ou aliás, se tu fores à filosofia, ao princípio do núcleo de onde nós vivemos, o nosso mundo não é diferente de uma simulação, é a mesma coisa. Se a simulação tiver os mesmos parâmetros, ela é igual. Mas não, ou seja, tu estás a viver numa simulação ou não, vai dar ao mesmo. Claro. Mas a diferença é que é como tu disseste há bocado, tu podes realmente escolher que a simulação tenha os mesmos parâmetros Ou do não. que ou não, exatamente. E é um bocado por aí. Portanto, deixa de haver uma necessidade de progredir, porque tu podes fazer aquilo que quiseres. Ou Mas então fazes não. progresso criativo. Pois era isso que eu estava a dizer há bocado, há um progresso diferente. Portanto, elas não coexistem, E os 2 provavelmente, futuros. e se tu fores existe uma filosofia que agora não me estou a lembrar do nome, mas que acho que o Elon Musk até subscreve a isso, por muita pena minha, porque eu também concordo com O ele, Elon Musk subscreve. Não, que mas eu acho que não vale a pena termos pena de concordarmos com pessoas com quem discordamos. É sempre bom concordarmos em alguma coisa. É disso que nos isto, faz humanos. isto eu admitir que se calhar cá ainda existe um Deus. Só que claro que Ui, não é. polémico, Calma, polémico. calma, calma. O João pode ouvir isto, o João pode Calma, ouvir isto. calma, malta, não é isso. Tipo, imagina, existe porque é viável nós criarmos, à medida que a tecnologia avança, nós podemos começar a criar mundos, simulações cada vez mais e mais complexas. O que é que nos diz que nós não somos um produto de um mundo mais complexo que o nosso, onde nós fomos criados por outra pessoa, por outro. Get it? Não, eu percebo. Então, isso é um das teorias do Matrix. Essa ideia eu compreendo bastante bem. Faz sentido? Eu Ah, acho que portanto, aí estatisticamente não se pode dizer que ela é mais provável do que a outra. Isso é bem a cena, tipo, qual é a probabilidade de Deus existir? 50-50, não é assim que funciona, estás a ver? pois, exato, não é assim que Ahm, funciona. Lá existem duas possibilidades, não dá para calcular a probabilidade disto. A probabilidade não entra nesse realm. e também há uma coisa que é, eu tenho a ideia, pá, eu andei a pensar bastante sobre isso, eu acho que isso é um bocado tipo senso comum na filosofia, se calhar já não é, não sei, de que nós, um ser, nunca consegue compreender uma coisa que é mais complexa que ele. Ou seja, ahm, tu como ser humano nunca vais conseguir perceber como é que o cérebro humano funciona, por exemplo. Porque, Achas que não? porque ele tem o mesmo nível de complexidade que tu. Hum, eu não sei se concordo com isso. Pá, agora que estou a Não pensar sei se também não sei se concordo. concordo. Não sei se concordo com isso. Mas eu já tive a ideia que Porque não pensei bastante tem. sobre o assunto e cheguei Porque a não essa tem. conclusão. Porquê? Porque eu acredito, pelo menos daquilo que eu tenho observado e daquilo que os seres humanos têm observado, a complexidade é composta de várias coisas simples. Não, claro. E nada te impede de E tu medir o consegues cérebro compreender as humano. coisas simples. Não, sim. Mas o que eu estou a E querer dizer levá-las não até é. ficar ao complexo. Não é compreender como é que o cérebro humano funciona, é compreender o cérebro humano como um todo. Ou seja, tu não consegues olhar para o cérebro humano e dizer, está a fazer sentido o que ele está a fazer agora. Porque imagina, da mesma maneira que tu Ok, então consegues não olhar estou para o mesmo a universo e perceber. criar equações para medir como é que a gravidade, como é que os objetos de massa interagem uns com os outros, com o campo gravítico, como é que o espectro eletromagnético funciona, como é que. Whatever, os fermiões, leptões, muões, Sim, quarks, sim, sim. os bosões, tu Não, consegues não estou a ver. medi-los e explicá-los, mas tu não consegues olhar para o todo e dizer, o que está a acontecer está a fazer-me sentido, porque é mais complexo do que tu. E
tu até consegues concluir, ok, o cérebro humano funciona com sinapses e são cálculos e está a calcular, mas nunca vais conseguir perceber o que é que realmente está a acontecer. O que não quer dizer que não consigas Muitas vezes. prever, porque tu consegues, a partir de algoritmos matemáticos, prever o que vai acontecer. Mas imagina, tu podes ter uma equação que explica uma coisa e não perceberes como é que a equação funciona. Inseres uns valores, saem outros valores e vá lá, funcionou. Mas isso não está a explicar porque é que os valores estão a sair da função. Um pouco como tudo aquilo que nós sabemos até hoje, né? Nós não Exato. fazemos bem a mínima ideia como é Nós, que as coisas funcionam. nós Nós na sabemos que física, que funcionam. a física é basicamente a ciência mais... Mais primária, mais Exato, que vai fundamental. ao fundamental. Nós estamos a descrever tudo o que sabemos, É, a mas... química também. E sabemos porque é que as coisas interagem umas com as outras e sabemos como é que as coisas aparecem, mas não sabemos porquê, não é? Não, nós não sabemos. Não, como é que eu ia dizer? É um pouco aquilo que eu disse há bocado. Nós. Vai sempre. Aquilo que nós vamos descobrindo é que há sempre algo por trás daquilo que nós sabemos. Portanto, Sim, nós sim, sim, neste sim. momento não sabemos, em seu sentido, nós não sabemos como é que nada funciona. Portanto, nós saltamos passos, estás a ver? É como entenderes é como estar a fazer uma equação ao contrário. Tu na Sim, equação tu nós começas com estamos a X. fazer... Nós já temos o valor do X. Nós estamos a tentar perceber qual é que é a equação que nos dá esse X. Exato, nós estamos sempre a fazer engenharia Nós reversa. estamos sempre a fazer o contrário. Para tentar descobrir aquilo que está a acontecer. Nós entendemos E é isso que o é a final. Nós ciência, não estamos é? a É isso que tentar é a entender ciência. sim. Ah, Bem, a ciência não é só isso. A ciência é descobrir isso e depois manipular isso para o nosso favor. Mas sim, em seu sentido, sim, sim, esse teu mas claro, o método científico, whatever, mas fundamentalmente a ciência a pesquisa científica é isso, não é? É pegar em coisas que acontecem e revertê-las. E também, mas não é só, porque nós podemos, a partir das coisas que vemos acontecer, extrapolar novas coisas. Pois foi isso que eu Do género, disse. aquilo bateu com aquilo, faz aquilo, mas. Então isso é aquilo. Mas o cérebro humano. Isto é uma das maiores. ahm, Bem, ainda contradições bem ao que estamos já. argumento do relojoeiro e ao argumento religioso de que. Bem, um deles, né? Sim, um deles. Pá, mas são todos Se podem chamar argumentos, né? Mas sim. cenas que foram desprovadas há 2 séculos atrás e as pessoas continuam a insistir em usá-las. O João Paulo acha que não, mas pronto. Pronto, mas Mas o João Paulo acha que não porque ele tem o argumento bulletproof de usar a falácia do apelo à ignorância. Portanto, quer sim, dizer. isto, tu usando uma falácia podes sempre justificar tudo o que quiseres. É impossível debater contra uma falácia. Ele vai ver isto. Ele vai ver isto. Não, mas é assim, ele pode fazer essa opção. Eu acho que ele admitiu que usa a falácia, portanto. Mas Não, fazendo assim. João Paulo, tu estás a ouvir isto agora. Tu vais voltar ao podcast e vais ver se pensa nisso e quando voltares ao podcast dá-nos uma resposta melhor, porque aquilo foi triste. Eu fiquei genuinamente desapontado. pá, nem foi assim tão triste. Tipo, nós tivemos uma conversa interessante, foi bacana. Não, eu fiquei. Não, foi bastante bom. Até agora foi o nosso melhor episódio. Yeah. Mas só nesse sentido, eu não sei, se calhar sou eu que tenho muito respeito pelo João Paulo, mas eu achei que quando ele começou, eu achei que ia sair dali algo que me ia surpreender muito e depois, pronto, se calhar foi as minhas expectativas que eram muito altas. Mas, Yeah. Mas também não tivemos tempo suficiente para estar a ir a fundo sobre essas coisas. mas tempo suficiente. Nós podíamos falar sobre este género de tópicos, dá para se falar sobre séculos. True. Até porque cada vez mais nós os aprendemos e portanto as opiniões fundamentalmente se calhar não mudam, mas nos pormenores mudam. E portanto, este é o género de conversa que vamos ter para o resto da nossa vida, muito provavelmente. Ainda bem. É a gente conversa que eu gosto de ter. Não? Tipo, é a cena mais bacana, exato. Zé, e é perfeito, porque assim nunca deixamos de ter content para o pod, estás a ver? Para o pod. E se eventualmente vivemos numa utopia onde não existem trabalhos, podemos ao menos fazer isto. Porque tipo, isso não dá para tirar, É né? isso, é isso. Oh, aquele podzinho que se calhar até estás, né? Mas ouvir os podcasts feitos por máquinas e ficar tipo. Não. Não estou a dizer o podcast, estou a dizer tipo falar sobre estas cenas.
Falar no geral, estás a Tipo, ver? as máquinas podem estar a olhar para nós e achar, olha aqueles putos estúpidos que não sabem o que é a vida. Tudo bem, mas estamos tipo a descobrir, estás a ver? E é bacana mesmo. Porque Não, não estamos lá, tipo, é a bacana desmarcar. aprender, estás a ver? Aprender é bacana, por isso podes sempre aprender coisas novas. Aprender é bacana, aprender é bacana é uma frase que tu lerias tipo num daqueles pósteres que eles puseram à volta da escola, lembras? Aí é bem. Aprender é bacana. Não atires sacos de plástico para a água do mar. Violência no namoro. São tipo esses tópicos, não é? Há sempre tipo. Ai, ai.